Existe algum padrão bíblico de ações de Deus através de desastres naturais e catástrofes? Ou sempre que isso aí acontece é o acaso, é a natureza que resolveu fazer alguma coisa, Deus não se mete com isso? Então, quando a gente vai olhar na Bíblia, é interessante que situações de grandes proporções, a grande maioria das vezes, ela tem o dedo de Deus nela, né? Deus está envolvido de alguma maneira nessa situação. Isso vai acontecer desde a primeira grande catástrofe da humanidade, que foi o dilúvio, até a última grande catástrofe da humanidade, que é o juízo final, né? Então, são dois momentos que a Terra ela foi destruída completamente. E é interessante que Pedro, quando ele vai escrever a sua carta, ele fala sobre o mundo daquele tempo que foi destruído por água, e esse mundo agora vai ser destruído por fogo, tá entesourado para fogo. Então, assim, a catástrofe ela está presente na história bíblica, ela está presente na história humana, e a gente tem é, é, várias circunstâncias, várias razões pelas quais ela acontece. Então, não sei se a gente já vai falando Não, aqui, ó. vamos entrar nesse assunto. Então, né, às vezes é Deus, né? Às vezes, principalmente quando uma pista que a gente tem é quando é uma coisa de muito grande escala que foge muito do normal, como é o Sei. caso aqui dos alagamentos no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem um padrão bíblico assim de histórias ou de exemplos de Deus agindo por meio de catástrofes naturais na Bíblia? Temos. Eu separei pra gente aqui, pra gente poder analisar, 5 textos bíblicos, 5 passagens bíblicas que vão falar para nós a respeito disso, que nos ajuda a entender também 5 razões. Existem mais catástrofes do que 5 na Bíblia, bem mais texto do que isso que trata sobre esse assunto, mas eu separei alguns que são didáticos, que talvez podem nos ajudar a entender isso, como é que esse negócio funciona. Uhum. Primeiro tipo de catástrofe que nós temos é o que nós poderíamos chamar de catástrofes de juízo. É o que acontece, por exemplo, com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, Deus ele fala que chegou um ponto que ele não aguentava mais essas cidades, ele não suportava mais essas cidades, e, e ele chega e vai comunicar para Abraão que ele vai destruir aquelas cidades. Abraão faz toda aquela situação de, se tiver 50, 40, 30 justos, o senhor poupa a cidade. Deus fala, não, se tiver eu poupo, né? Não tinha essa quantidade de justos, tinha um, que era Ló. E aí Deus tira o Ló, porque aquela era uma catástrofe de juízo. Então isso é muito interessante. Todas as vezes que na Bíblia nós temos catástrofes de juízo, o justo é poupado da catástrofe. De alguma maneira Deus vai proteger ele, porque ele não vai sofrer o juízo que está sendo imposto sobre aquela cidade. É o que ia acontecer, por exemplo, com Nínive, quando Deus envia Jonas para poder pregar lá em Nínive. Então, Jonas chega lá e era uma destruição da cidade, não tinha um caráter pedagógico, não tinha uma coisa assim de, vou ensinar alguma coisa para essas pessoas com isso. É tipo assim, eu não aguento mais e nós vamos destruir essa cidade. E tem várias situações na Bíblia em que isso acontece, que isso aparece. Inclusive no livro de Apocalipse, a gente vai ter o juízo final como uma grande catástrofe de juízo para o planeta inteiro, né? Para a Terra inteira, para essa criação inteira. Então, as catástrofes de juízo, elas estão presentes na Bíblia, elas não têm um caráter pedagógico para quem sofre ela, porque quem sofre ela morre, acaba, né? A existência dele não segue adiante. E lá em Gênesis a gente tem esse exemplo de Sodoma, de catástrofe, de castigo, tá? Eu separei o texto, eu queria ler um versículo aqui que vai falar sobre isso, está lá em 2 Samuel, capítulo 24, no versículo 13. O que é o contexto disso aqui? Davi levantou o censo sobre Israel, Deus não queria que ele fizesse isso, e Deus então resolve punir Davi e a nação por conta dessa situação. E aí lá no versículo 13, Deus vira para o Davi, através do profeta Gade, e fala com ele assim: você quer que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê a resposta que você vai dar.
em relação a isso aqui. Escolher 3 né? coisas ruins, qual que é a menos pior? Exatamente. Você prefere morrer enforcado, queimado ou afogado? É tipo isso, né? Deus, ele oferece assim um leque de opções de catástrofe para Davi. Ele fala assim, ó, eu tenho 3 formas de punir, né? Pode vir uma crise econômica gigantesca e que normalmente nesse contexto aqui é associada a crises climáticas. Normalmente fomes eram secas, né? Eram períodos, longos períodos sem chuva que ia dizimando ali as plantações, gado, etc, e matava o pessoal de fome, né? Então poderia ser uma crise climática que causaria uma fome na Terra, poderia ser uma guerra que, sei lá, Rússia e Ucrânia, a gente tem visto hoje, Gaza e Israel, por exemplo, e países africanos ali que vivem em guerra o tempo inteiro. Então pode ser uma guerra ou pode ser uma pandemia, né? Uma doença que vai se alastrar e vai matar rapidamente as pessoas. Então Davi olha para essas 3 hipóteses, né? Uma fome prolongada, uma guerra mais ou menos, uma pandemia ligeira, e ele opta pela pandemia, né? Ele vira para Deus, e é interessante porque a resposta que ele fala no versículo 14, ele fala assim, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não. Ele fala tipo assim, eu não quero ir para a guerra, porque aí eu fico à mercê daqueles caras lá. E ele opta pela pandemia. Aí Deus envia Jesus para poder destruir e mandar essa pandemia e destruir a cidade, e ele vai para lá e 70 mil pessoas morrem em Israel naquela pandemia, naquele tempo. E Deus ainda teve misericórdia que assim, ia durar todo o tempo, mas Davi, quando viu Jesus lá em Jerusalém, que era o anjo do Senhor, né, nessa época aqui, ele tipo pede perdão, ele fala assim, puxa, eu que pequei, eu que errei, não faça isso. E é muito emblemático o anjo do Senhor aparecer nesse local, na Eira de Araúna, que depois ia ser o local do templo de Jerusalém, que é onde tem aquela mesquita hoje lá, porque o anjo do Senhor, ele tinha algumas aparições, desde que o povo de Israel saiu do Egito, em momentos muito emblemáticos, né? Ele ainda estava presente e ele aparecia fisicamente, assim, visualmente para as pessoas, em alguns momentos muito emblemáticos. E aí, quando isso aconteceu, Davi pede perdão, né? E aí Deus, ele cessa a praga antes da hora. Então ia morrer muito mais gente ainda além daquela situação. Então isso é uma catástrofe de castigo. Houve um pecado muito sério, Deus ele precisava, ele ia castigar o povo por causa daquele pecado, porque aí sim, de uma perspectiva pedagógica, para que o povo entendesse que você não pode errar sem ter consequência. Pecado tem consequência. O salário do pecado é a morte. A Bíblia repete isso para nós do início ao fim. E muitas vezes algumas dessas mortes elas servem para poder nos alinhar em relação à morte eterna, que é a pior de todas as mortes. Então a gente tem esse exemplo de uma catástrofe de castigo, de uma doença, uma epidemia que se alastra ali no meio do povo de Israel, mata 70 mil pessoas e aí para. E aí cessa e encerra ali. Temos um terceiro tipo de catástrofe, que a gente tem a história lá em 1 Reis, capítulo 18, que nós poderíamos chamar de uma catástrofe de disciplina, ou de alerta. Essa é a ocasião que o rei Acabe, ele trouxe idolatria para o povo de Israel, trouxe a adoração a Baal, o povo está se afastando de Deus, está começando a seguir Baal, e aí é aquele episódio que Elias vai lá e fala assim, ó, sob a minha palavra, por 3 anos não vai chover sobre a terra. E aí Deus impõe uma catástrofe que gera seca e fome para o povo de Israel, mas o objetivo daquilo ali não era castigar pelo pecado, era corrigir a conduta para que eles parassem de pecar. Então qual que é a diferença dessa para a questão de Davi? Davi cometeu um pecado, ele já tinha parado de pecar, ele já sabia que ele não deveria fazer aquilo mais, e vem essa punição pelo pecado já cometido. Agora, o povo de Israel está cometendo pecado. Deus deseja frear aquela ação. Deus quer que o povo pare, reflita, mude a sua perspectiva. Então, surge uma seca, aí a gente tem uma catástrofe climática, né? Então a gente já teve uma meteórica, talvez, né? Como é que foi ali que Sodoma e Gomorra destruída, deve ter vindo um monte de meteoro do espaço e rebentado ali com aquelas cidades, porque ele fala que viu cair fogo e enxofre do céu, né? Aí a gente tem uma pandêmica, né? E agora a gente tem uma climática. 3 anos sem chuva, e aí
o povo de Israel começa a se angustiar com aquilo ali, o próprio rei, Acabe, ele se angustia com aquilo ali, eles começam a procurar Elias para pedir assim, puxa vida, pede Deus para resolver essa situação. Né? Aí tem toda aquela situação lá do Monte Carmelo, sobem os profetas de Baal e o Elias, uns oram e o Elias ora, não cai fogo do céu para o primeiro, cai fogo do céu na oração de Elias, e aí volta a chover. Né? Ou seja, aí o povo fala, não, o Senhor é Deus, nós vamos seguir a Ele, não sei o quê, tem uma espécie de avivamento, uma espécie de conversão, e aí isso disciplina o povo, isso serve de alerta para o povo de vocês não deveriam continuar seguindo por esse caminho. Um quarto tipo de catástrofe, que também está relacionado ou relatado para nós lá no livro de Gênesis, que nós poderíamos chamar da fome de José, né? O Egito de José. Então, o faraó tem aquele sonho de 7 vacas gordas e 7 espigas gordas, depois 7 magras e umas comendo as outras ali, e aí ele tem aquela angústia ali, chama o José aparece lá, e aí o José revela, vai vir 7 anos de abundância, mas depois vai vir uma catástrofe, vão vir 7 anos de escassez, vai ter uma fome como nunca houve até então nessa região, então de novo vai ser uma catástrofe climática que Deus vai utilizar, só que o objetivo de Deus com essa catástrofe não é punir, castigar ou disciplinar. O que Deus está fazendo ali? Deus está mudando o rumo da história humana. Ele está querendo trazer o povo de Israel, que até então eram 70 pessoas, para a terra do Egito e poder conformar uma relação entre os egípcios e os israelitas que serviria para moldar a nação de Israel, que 400 anos depois Deus ia tirar da terra do Egito e levar para a terra de Canaã, que viraria a terra de Israel posteriormente, não mais 70 pessoas, mas 3 milhões de pessoas. Então, e isso está dentro do caminho da história de salvação de Deus para a humanidade, dentro do desenvolvimento do Messias, da chegada do Messias através de um povo, dentro da formação de uma cultura que vai ser formada, ou seja, era preciso que aquilo acontecesse para que a história da humanidade inteira tomasse o rumo que tomou, já que toda a humanidade ela é pautada pelo que aconteceu com o povo de Israel, a história de Deus com o povo de Israel, mesmo quem não é cristão, ou não é judeu, ou não acredita na Bíblia, ou não acredita em Deus, é completamente influenciado pela história do povo de Israel, porque todos somos influenciados pela Bíblia, a nossa cultura, a maneira como a cultura se desenvolveu, como o mundo se organizou, ele se organizou por conta do povo de Israel. Então, isso acontece porque Deus quer dar um direcionamento específico para a história. Então, a gente vai ver chegam ali os 7 anos de fome, o povo passa necessidade, tem um problema que a gente poderia chamar de um problema imediato naquele momento ali que as coisas estão acontecendo, mas depois as coisas é uma bênção isso ter acontecido, e as coisas vão avançar e elas vão se concluir. E aí tem uma quinta situação, que é um outro texto que eu queria ler de lá de Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 11, ó. É um texto interessante para a gente analisar não só catástrofes, como várias coisas que acontecem na vida da gente, mas vai encaixar nesse aqui também. Salomão, ele escreveu assim: Eu vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Então ele está falando de uma catástrofe, de uma calamidade, e aí ele faz uma comparação, né? O que é uma catástrofe para os peixes? Deu de cara com uma rede e não tem mais como fugir daquilo ali. Né? Então ele conta que esse tipo de coisa também acontece. E assim, por que a rede pescou aquele peixe específico? Porque deu o acaso de que aquele peixe, naquele dia, estava passando no lugar que o pescador lançou a rede. Então, o peixe não estava predestinado a ser pescado naquele dia. Não havia uma razão que altera o rumo da história ou daquele peixe, não sei o quê. Simplesmente alguém ia jogar a rede naquele dia e alguém seria pescado, e porque aquele peixe acordou na hora que ele acordou, tomou o rumo de nadar para o rumo que ele tomou,
e tomou determinadas decisões, ele encontrou a catástrofe. Então, existem situações que simplesmente porque, sei lá, o Oceano Pacífico esquentou e a Terra continuou girando do jeito que ela continuou girando, ela estava numa determinada posição em relação ao Sol e a Lua estava passando numa determinada fase, exercendo uma influência gravitacional sobre a Terra e um desmatamento aconteceu num determinado local que tinha ali um rio, aquele rio secou e parou de evaporar ali, passou a evaporar num outro canto e não sei o quê. O que acontece? Né? Coisas ruins acontecem. Vai acontecer, vai ter furacão ano que vem, vai ter ciclone ano que vem. Em algum lugar do planeta vai acontecer, porque os fenômenos naturais, vai ter terremoto ano que vem, as placas tectônicas estão se movendo, né? Vai ter erupção vulcânica ano que vem, o magma da Terra de vez em quando tem que ser expelido para fora, né? Vão existir doenças ano que vem, os vírus estão se mutando ali, adquirindo novas propriedades de contaminação e etc. Então assim, tem situações que é azar. Então, por exemplo, você resolveu passar num local, ou resolveu morar num local, ou resolveu construir sua casa debaixo de uma situação, e chegou o tempo daquilo ali acontecer, e você estava ali, você vai ser afetado sem que isso tenha qualquer interferência no rumo da história, sem que seja culpa sua, sem que seja questão de pecado, sem que Deus esteja querendo alguma coisa com aquilo ali. Porque, em linhas gerais, o mundo, ele acontece. Deus, minha mãe que não gostava quando eu falava isso, assim, porque ela é um pouco mais fatalista, assim. Eu acho que Deus, ele microgerencia todas as coisas. E eu já tenho uma percepção, a partir do que a Bíblia vai orientando, assim, que não, Deus não fica microgerenciando todas as coisas. O que normalmente acontece? Deus criou o mundo, Deus criou as leis da física, né? Deus deu um peteleco no mundo para ele começar a girar e desde então ele gira, né? E as coisas acontecem naturalmente porque o mundo gira em torno de si, gira em torno do Sol, né? Altera ali seus esquemas de rotação, translação e etc. O eixo da Terra fica alterando. E quando isso acontece, existem fenômenos naturais que são causados por conta dessa situação. E se você der o azar de que você está naquele lugar, naquela hora, naquele momento da história, que aquilo vai acontecer, você vai ser atingido, né? O que a gente percebe? Que essas catástrofes que eu citei aqui, elas não são catástrofes naturais, elas são sobrenaturais, embora elas se revistam de uma naturalidade. É tipo assim, deu uma seca em Israel, ficou sem chover e as pessoas tiveram fome. Então o cara que não tivesse ligado no que Deus está fazendo, ele ia olhar e falar assim, cara, isso é um fenômeno natural, né? De vez em quando tem seca. E de fato, de vez em quando tem seca. Mas aquela seca não iria acontecer naturalmente. E Deus resolveu intervir e fazer com que aquela seca acontecesse. Então, existem circunstâncias e momentos que Deus entra na história e fala assim, bom, agora está na hora de uma intervenção. E ele intervém usando as próprias leis naturais, aquelas coisas que a gente já está acostumado. Só que o que vai diferenciar com isso tudo é qual a intenção e qual o resultado que isso vai trazer. O que isso pode causar. Porque o que a Bíblia fala para nós? Ela tem orientações para nós, tanto sobre como eu devo me comportar quando as questões naturais acontecem, mas também como eu devo me comportar quando as sobrenaturais acontecem. Para que a gente, então, tenha... usufrua da melhor maneira ou tenha sempre as melhores coisas sendo derivadas daquilo que acontece, seja natural, seja não natural. Gostou desse vídeo? Gostaria de saber mais sobre a nossa mentoria para pastores e líderes? Nela você terá a oportunidade de participar de mentorias mensais com o Mateus Rett, discutindo crescimento de igreja e tendo a chance de fazer as suas perguntas diretamente a ele. E não é só isso, além da mentoria você terá acesso a um curso sobre crescimento e revitalização de igrejas com mais de 16 horas de aula, resumindo tudo o que você precisa saber para romper as barreiras de crescimento da sua igreja. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.